alunos do 7º ano. Aqui é a professora Roberta, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós iremos estudar sobre a conquista espanhola dos impérios indígenas, ou seja, a conquista do Império Azteca e do Império Inca. Bem, gente, a conquista, a colonização espanhola na América vai começar a partir do século XVI. Então, esse encontro, como nós historiadores falamos, entre dois mundos totalmente diferentes, a Europa e a América, que até então, o século XVI, eram mundos desconhecidos entre si. A conquista, principalmente do Império Azteca, ela vai começar exatamente quando Cristóvão Colombo ele chega à América em 1492, ao continente americano. Claro que esse continente já era habitado por milhões de pessoas, de indígenas. Essas sociedades que aqui viviam, cada uma tinha a sua língua, os seus costumes e o seu próprio modo de vida. E claro, também haviam os grupos menores que habitavam a região das florestas até os grandes impérios, como o Império Azteca e o Império Inca, formando assim milhões de indígenas. Então, para essa população nativa da América, a chegada dos europeus, ela vai representar uma grande catástrofe, porque esse caminho que tinha sido aberto por Colombo, vai vir muitos conquistadores interessados, especialmente nas riquezas, principalmente o ouro e a prata, e claro, o enriquecimento rápido desses aventureiros espanhóis que vão chegando ao continente, trazendo também um rastro de devastação e sofrimento. Os sobreviventes das guerras, da colonização, dessas conquistas, esses sobreviventes vão ser incorporados a esse processo de colonização. Quando esses colonizadores, eles vão se apossar das terras indígenas, vão escravizar e vão também impor as suas leis, a sua cultura e a sua cultura, a cultura europeia, a esses índios, a esses indígenas. Claro, eles também irão sofrer, os índios, com a fome, a violência e as doenças que irão causar muitas mortes em milhões de indígenas e a destruição de povos inteiros. Então, a conquista e a colonização do continente americano, eles irão ser considerados como um choque entre dois mundos, ou seja, entre a Europa e a América. Então, desse encontro, vai nascer um continente americano, produtor de grandes riquezas, que, claro, vai ser distribuída de forma desigual, vai ficar com a elite, tanto espanhola em grande parte do continente americano, como para os portugueses aqui na região do Brasil, com a colonização portuguesa no Brasil. E as consequências dessas conquistas, vai ser as desigualdades, as injustiças sociais, que deixarão marcas profundas até os dias de hoje. Nós ainda vemos que eles são presentes principalmente na sociedade da América Latina. Na verdade, essa conquista da América a partir do século XVI vai gerar um grande genocídio no continente americano. De acordo com as principais pesquisas relacionadas ao assunto, a população da América na época da chegada dos europeus era de aproximadamente 50 milhões de pessoas, e em decorrência dessas guerras, de conquista e das doenças trazidas pelos europeus, milhões de indígenas foram dizimados. Vários estudiosos consideram que esse foi o maior genocídio da história. Então, nós iremos falar primeiramente sobre a conquista do Império Azteca, que foi conquistada pelo espanhol Hernán Cortés. Então, a chegada de Hernán Cortés à América, vai dar início à conquista desse grande império da região do México. A conquista do Império Azteca pelos espanhóis, ela vai ser comandada por esse jovem oficial chamado Hernán Cortés. Ele vai partir ali da região das Antilhas, que já era muito conhecida, e à frente de um grupo de 100 marinheiros e 600 soldados, ele vai desembarcar em Veracruz, que era o litoral do México, em 1519. E claro, antes dos espanhóis, do Hernán Cortés, ele chegar mais precisamente à capital do Império Azteca, que era Tenochtitlan, ele vai primeiramente buscar muitas informações relacionadas a esse povo. Então ele vai encontrar uma índia chamada de Malinche. Malinche segundo as pesquisas, ela teria nascido por volta de 1490 ou 1500. Ela foi uma mulher extremamente importante nessa conquista do povo azteca
porque ela falava a língua náhuatl, né, que significa a fala com vivacidade, e ela foi vendida como escravo, né, para outros povos bem próximos ali da região do México, mas a ajuda de Malinche vai vir exatamente porque, por ela ter sido vendida como escrava, ela irá aprender as línguas do povo que viviam naquela região, na região de Yucatán, né, no atual México. Então, no século XVI, né, no início dessa colonização, ela ficou órfã de pai e muito cedo, né, foi vendida, como já falado, para comerciantes da região. Não se sabe, né, como foi a vida de Malinche entre esses povos. Sabe-se, porém, que ela foi vendida como escrava, né, e depois, com a chegada dos espanhóis, ela foi oferecida, né, para ser vendida a esses espanhóis. Ela tinha entre 19 e 23 anos de idade. Os espanhóis, né, que tinham chegado ao Novo Mundo há aproximadamente 27 anos, né, eles não tinham muito conhecimento do território asteca, né, onde os astecas viviam. Eles conheciam mais a região das Antilhas, a região do Caribe. Então, o chefe dos espanhóis, né, que desembarcaram na região do México, Hernán Cortés, ele se aproximou de Malinche, né, e percebeu que ela poderia ser extremamente útil, né, pois ela falava duas línguas, a dos astecas e a do povo maia. Então, Cortés ali, ele encontrou uma chave para saber mais informações de como vivia o povo maia, né? Porque o grande objetivo dele era exatamente conquistar o Império Azteca. Então, como é que vai ser a chegada, né, de Hernán Cortés à capital do Império Azteca, né? Que era o seu objetivo de conquista. Então, Hernán Cortés, né, ele desembarca na região do México com cerca de 508 soldados, além de cavalos e canhões. Então, chegaram, né, para o imperador Montezuma, né, e falaram da chegada de homens brancos com roupas de ferro montadas em seres estranhos, que eram o que? Os cavalos, né? Porque os astecas desconheciam esse animal. Então, os espanhóis, né, trazendo consigo armas de fogo, então vai assustar os indígenas. E inicialmente, né, eles pensaram, né, quando avistaram os espanhóis montados nos cavalos, que o cavaleiro e o cavalo fossem um único ser. Então, o imperador asteca Montezuma chegou a confundir Cortés com um deus asteca. Exatamente, ele confundiu, né, o Hernán Cortés montado no cavalo com o deus que os maias, né, fazia parte de sua religião, o deus Quetzalcóatl, né? O deus Quetzalcóatl era o deus asteca, né, que Montezuma julgou ser Cortés, né? Os deuses teriam descido à terra para conviver com esses indígenas. Então, na verdade, esse engano, né, vai ajudar os espanhóis a conquistar esse povo com mais facilidade. Então, na verdade, os espanhóis eles não irão perder tempo. Logo que eles chegam à capital do Império Azteca, eles vão aprisionar o imperador Montezuma. Então, os espanhóis, eles vão se aproveitar da situação, né, vão aprisionar o imperador, obrigando-o a contar onde estava escondido, né, os tesouros astecas. E a população asteca só vai perceber, né, claramente o seu engano quando um fato inesperado vai deflagrar, né, vai dar início a esse conflito entre astecas e espanhóis. Então, em uma cerimônia religiosa, né, ocorrida durante a ausência de Cortés, os espanhóis fecharam as portas do templo e vão massacrar cerca de 200 astecas. Então, a população vai se revoltar, né, e atacar os espanhóis, matando muito deles e perseguindo os sobreviventes até a saída da cidade. Então, vai ser durante esse conflito que os espanhóis, né, já com o imperador asteca aprisionado, vão matar o imperador Montezuma durante esse conflito. Então, como é que vai ser a tomada, né, da capital asteca? Então, né, depois dessa derrota, né, dos astecas, né, de ter matado o imperador asteca, Cortés ele vai buscar reforços, né, principalmente entre os povos indígenas, né, que eram inimigos dos astecas. Com suas tropas bem organizadas, Cortés vai promover um cerco, né, à cidade de Tenochtitlán e vai envenenar a fonte de água que abastecia a cidade. Na verdade, o Cortés e os seus soldados eles nunca quiseram o diálogo, né? A partir do momento que eles aprisionaram o imperador Montezuma e o mataram, eles já começaram a tomar os objetos de ouro dos astecas. Então,
começou a guerra entre eles, né, através de Malinche, né, que vai dar as melhores informações aos espanhóis. Cortés ele vai ficar sabendo, né, de vários povos da região que eram inimigos dos astecas. Então ele vai estabelecer uma aliança com esses povos e vai atacar o Império Azteca. Então, acompanhado de 150 mil indígenas, inimigo dos astecas, e 900 espanhóis, em 1521, Cortés ele vai bombardear a capital asteca e vai conquistar, né, pondo fim a esse império. Durante o cerco, né, à capital, né, Tenochtitlán, que vai durar cerca de 75 dias, milhares de astecas irão morrer envenenados, né, através da água, e também em razão da fome e das doenças. Então, por volta de agosto de 1521, os espanhóis invadiram essa cidade, mataram, né, o imperador e conquistaram a capital do império. Né, existe um trecho, né, narrado pelo próprio Cortés, ele escrevendo, né, aos seus superiores na Espanha, né, aos reis espanhóis, falando, né, como tinha sido essa batalha na cidade de Tenochtitlán. Então, a destruição de Tenochtitlán. Os barcos iam queimando ao redor da cidade. Com os tiros e os cavalos fizemos enormes danos neles. Investimos no meio deles e quebramos infinitas canoas e matamos e afogamos muitos inimigos. Era a coisa mais espetacular do mundo para se ver. Algumas vezes, fingindo e girávamos os cavalos sobre eles e sempre tomávamos 12 ou 13 daquelas mais esforçados. Com isto, e com algumas cidades que preparávamos, continuaram levando a pior, mas causava admiração vê-los lutando. Por mais notório que fosse o mal e o dano que nós lhe causávamos, não deixaram de nos seguir. Com tiros e escopetas matamos infinitos. Ou seja, nós vemos a frieza e a crueldade, né, que os espanhóis usaram contra esse povo asteca para matar, né, e dominar todo esse império. A partir daí, na verdade, o Império Azteca, né, ele foi tomado pelos espanhóis e a partir daí terá início a colonização espanhola na região do México. Bem, e como é que vai ser a conquista do Império Inca? Na verdade, a conquista do Império Inca vai ser muito parecido à conquista do Império Azteca, né, porque eles vão tentar dominar esses povos, né, primeiramente matando os seus líderes, né, o imperador Inca também irá ser assassinado, eles irão se aproveitar das fragilidades desses povos para dominá-los. Então, quem irá dominar o Império Inca será o conquistador Francisco Pizarro, que irá chegar à região do Império Inca. Então, por volta de 1530, né, a mesma coisa irá acontecer no Império Inca, né? Então vai chegar a notícia, né, no Império Inca que homens barbudos tinham desembarcado na costa peruana para que o imperador, né, Inca, chamado Atahualpa, entrasse em pânico, né? Então eles se perguntavam, eram homens, eram deuses? Então Atahualpa não sabia, nem o Inca sabia, porque, né, os indígenas eles eram extremamente supersticiosos. Então, a reação de Montezuma, né, do imperador Azteca e do próprio Atahualpa, né, o imperador Inca, pode ser resumida em uma palavra, medo. Né? Eles não sabiam se eram deuses ou se inimigos. Então, os Incas, eles temiam, né, tinham a ideia de que um dia o mundo iria acabar e que isso estaria próximo, como dizia as suas lendas, né, em que eles acreditavam. Então, uma coisa era certa, né, que a chegada dos espanhóis, os dias do Império do Sol estavam contados. E é exatamente isso que vai acontecer. Não eram deuses, né, como eles acreditavam, mas eram os colonizadores. Então, Francisco Pizarro, né, o conquistador espanhol, ele chega ao Império Inca em 1532, né, acompanhado de cerca de 180 homens vestidos com armaduras de metal, trazendo cerca de 30 cavalos e muitas armas, né, como, por exemplo, arcabuzes, espadas e canhões, que, claro, era tudo desconhecido pelos índios. Ao chegar, ele tomou conhecimento de que o imperador Atahualpa encontrava-se na cidade de Cajamarca, que era uma cidade do Império Inca, e com um exército de 30 mil soldados, ele irá marcar um encontro com o imperador. Então, acompanhado de seus homens e de um grupo de indígenas hostis aos incas, Pizarro ele partiu para Cajamarca.
Ao chegar na cidade, ele vai convidar o Atahualpa, né, para um encontro pacífico, entre aspas, né? E o imperador irá aceitar o convite e vai se dirigir ao lugar combinado, acompanhado de cerca de 5.000 homens do exército Inca. Então, o que é que vai acontecer? Algo muito parecido com o que aconteceu com o imperador Azteca. Ao sinal do conquistador Pizarro, os soldados espanhóis atacaram os homens de Atahualpa e prenderam o imperador. Então, para que ele fosse liberado, o imperador ofereceu aos espanhóis uma enorme quantidade de ouro, né? Pizarro, claro, aceitou a proposta e em pouco tempo o ouro foi reunido e entregue ao conquistador, sendo que Pizarro, no entanto, né, ele, em vez de cumprir sua parte no acordo, ele mandou executar Atahualpa, né, o imperador Inca. Então, com a conquista, né, com a morte do imperador, vai haver a conquista do Império Inca. Então, os espanhóis, né, eles partiram para a conquista de Cusco, que era a capital do império, né, a mais importante cidade do Império Inca. Para isso, né, eles irão contar com a ajuda de inimigos, né, dos Incas, que, claro, todo grande império existe inimigos à cerca, e também com a divisão entre os próprios Incas, né, motivadas pelas disputas, porque estava havendo uma disputa pelo trono Inca, né, no momento que os espanhóis chegaram para conquistar esse império. Então isso também irá facilitar essa conquista, porque estava havendo uma briga entre dois irmãos, o Atahualpa e o Huáscar, né, que eram dois irmãos que estavam brigando pelo poder no Império Inca. Então essa briga, né, essa divisão entre eles também vai facilitar essa conquista. Então, depois dos espanhóis tomar Cusco, né, Pizarro, ele vai em 1535 irá fundar uma nova capital do império, né, que é Lima, e vai fazer dela a nova capital do Império Espanhol. Sendo, né, que vai haver uma resistência dos Incas, né, não vai ser uma conquista tão simples. Então os Incas, eles não irão se dar por vencidos, né, a partir daí, e liderados por outro imperador, né, com o passar do tempo, chamado Manco Inca, né, eles vão abrir uma luta de vida ou morte contra os espanhóis no sul do Peru. Essas lutas entre Incas e espanhóis, elas vão se prolongar até 1572, ou seja, mais de 30 anos, né, de luta. Então, depois que eles aprisionam, né, vários líderes dos Incas, um deles mais conhecido vai ser o Tupac Amaru, né, que vai ser o último grande líder da resistência Inca. Os espanhóis vão finalmente dominar de fato esse território e conseguir começar com a colonização. Então, como é que nós podemos explicar, né, essa conquista desses impérios, né? Como os espanhóis, com minoria, irão conseguir dominar dois grandes impérios na América? Então, Cortés, né, ele vai chegar ao México com cerca de 508 homens e Pizarro vai chegar na região do Peru com 180. Então, a gente se pergunta como tão poucos espanhóis conseguiram vencer tantos nativos, né? Então, existem algumas razões para isso. Então, por exemplo, a superioridade bélica, né? Por exemplo, os espanhóis, eles tinham espadas, né? Armaduras de ferro, tinham armas de fogo, como, por exemplo, os canhões e os arcabuzes. Então, eles tinham um poder de fogo muito destrutivo. E, claro, também muito superior ao dos indígenas, né, que também irão se impressionar apenas com o barulho que essas armas produziam. Então, isso também vai facilitar essa conquista. Um outro exemplo também é as doenças, né, as doenças que vão ser trazidas pelos espanhóis, como, por exemplo, o sarampo, a varíola e a gripe, porque esses indígenas, eles não tinham anticorpos suficientes para se defender dessas simples doenças, então eles também irão morrer muito devido a isso. Essas doenças irão matar mais do que mesmo as armas de fogo. Então, os indígenas não tinham como se defender dessas doenças. O próprio sucessor de Montezuma, né, vai ser vitimado por varíola, né, ele vai governar por só 80 dias, né, o Império Azteca, em meio a essa conquista. Outra questão também é a insatisfação dos povos dominados, né, tanto os astecas quanto os incas, eles tinham muitos inimigos internos, né, que vão se unir aos espanhóis, e os colonizadores irão tirar proveito dessa situação, aliando-se a eles. Então isso também vai facilitar a conquista do Império Azteca no México pelo Cortés, e também os indígenas, né, que irão combater contra esses impérios.
E também os espanhóis, eles, devido às suas informações, né, que eles adquiriram, eles irão saber muito mais sobre os astecas e incas do que estes sobre os espanhóis. Então, os intérpretes, né, como a Malinche, né, que falava a língua indígena, né, e guias, outros guias, vão dar grande vantagem aos espanhóis, né, que se aproveitaram desse conhecimento, dos pontos fracos também dos seus adversários, né, vão estimular essa discórdia entre os indígenas e vão utilizar a guerra e conseguir destruir esses dois grandes impérios indígenas, iniciando assim a colonização do continente americano. Então, durante, né, como é que vai ser essa colonização, né, da América Espanhola? Então, durante esse processo de conquista, os espanhóis, eles vão iniciar, né, essa colonização, ocupando e explorando e administrando todo o território americano. Então, na verdade, nos primeiros 250 anos de colonização, a principal atividade econômica na América Espanhola vai ser exatamente a mineração, ou seja, a busca pelo ouro e pela prata. Então, eu trouxe para vocês aí a atual cidade do México, né, que é a capital do México, que era a antiga Tenochtitlán dos astecas. Está aí imagens relacionadas à principal praça, né, da cidade do México, onde está o centro histórico. Todas essas construções que vocês estão vendo são construções que foram feitas em cima dos templos e palácios que os antigos astecas construíram, né? Os espanhóis fizeram suas construções por cima dessa cidade asteca. Então, essa praça se chama a Praça da Constituição, né, o centro histórico e marco zero da cidade do México. E ela não é só uma das maiores praças do mundo, mas ela também contém todos os símbolos históricos, políticos e sociais do país. Então, essa praça, ela ostenta uma importante bandeira, né, a bandeira mexicana no centro. Está rodeada pela Catedral Metropolitana, pelo Palácio Nacional, além de outros prédios públicos, né, da época dos espanhóis, a partir do século XVI. Restaurantes, lojas e feiras. Então, ao lado há um templo asteca e as ruas estão repletas de ambulantes, né, vendendo todo tipo de produto típico do folclore mexicano. Então, aí também é a sede do governo e é o símbolo da dominação do espanhol Hernán Cortés, né, sobre a cidade asteca de Tenochtitlán e de seu imperador Montezuma. Então, Cortés, né, ele soterrou o palácio de Montezuma e construiu a sua casa em cima, em modelo renascentista. Então, tá aí imagens da atual capital do México, né, a cidade do México. Quem não conheceu, fica conhecendo. E uma outra cidade também fundada pelos espanhóis, no Império Inca, exatamente Lima, né, que é hoje a atual capital do Peru, que deu lugar, né, que na verdade ficou no lugar, né, da antiga capital que era Cusco. E ela vai ser fundada, né, pelos espanhóis em 1535, exatamente, quando inicia a tomada do Império Inca e inicia-se a colonização espanhola na América do Sul. Bem, gente, a aula de hoje nós falamos, né, sobre a conquista do Império Azteca, a conquista do Império Inca e, claro, o início da colonização espanhola no continente americano. Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.